Não mais olhar para Deus como um Deus que castiga, não mais olhar para Deus como um Deus que não olha por nós, como alguém que esqueceu, não está vendo o que eu estou sofrendo, que Deus é esse que me deixa sofrer, não mais ter essa visão. Muito bem, pessoal. Então, que Jesus possa serenar as nossas mentes, os nossos corações e que possamos verdadeiramente entrar em sintonia para poder avançar nessa reflexão e poder encontrar dentro de cada um de nós realmente tudo aquilo que precisamos para seguirmos cada vez melhor em nossa caminhada. Muito bem. Meus queridos, eu escolhi hoje o nosso evangelho para reflexão, o capítulo 21, que é o haverá falsos cristos e falsos profetas, mas eu queria me dedicar ao item 4, que é a missão dos profetas, né? Dentro desse capítulo, e que aí vai ser o disparador para a gente refletir um pouco mais sobre o que significa a vinda do Cristo para a nossa existência, né? Então vamos lá. Então na missão dos profetas está assim escrito: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, que por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens, tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Agora, nós precisamos pensar nessa missão do profeta. Então, se a gente olhar para o sentido evangélico desse termo de ser profeta, que disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, podemos chegar à conclusão que Jesus, esse grande Messias, foi o maior de todos os profetas. Então, por quê? Vamos contextualizar essa questão de Jesus, né? Então, Jesus foi escolhido pelo nosso Pai para que preparasse esse planeta, para que pudesse trazer a cada um de nós a oportunidade de fazer aquele percurso que todos nós estamos fazendo há milênios. Então, Deus disse assim para Jesus, eu estou imaginando, né? Meu filho, você foi escolhido por mim para poder dar todo o amparo, todas as condições, todo o acolhimento e todo o meu amor através de você para cada um desses espíritos que você acolherá. Quando Deus estava falando isso para Jesus, estava falando de cada um de nós. De cada um de nós que estamos aqui hoje assistindo essa reflexão. Então, vamos começar a pensar nisso. Jesus, então, teve essa responsabilidade. E olha que responsabilidade é essa, não é? Então, essa crença de que nós estamos
vivendo num planeta de tantas dificuldades, né? De tantas amarguras, a gente precisa olhar além. A gente precisa olhar como um planeta apropriado para cada um de nós e com toda a preparação necessária para a nossa vivência espiritual. Então, olhar para Jesus com essa percepção de que Ele é o escolhido do Pai, né? E como bem dito para nós, né? É o guia e o modelo da humanidade. É o espírito mais perfeito que deve ser olhado como tal por cada um de nós. Então, Jesus teve, então, essa missão. Ele foi enviado pelo Pai para cuidar de cada um de nós, para instruir a cada um de nós, a respeito de revelar tudo aquilo que nós precisamos ter para poder empreender o nosso esforço, o nosso trabalho, no sentido de obter esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Nessa realização espiritual, é isso que Jesus está aqui propenso a nos oferecer há milênios, desde a criação deste planeta até nossos dias atuais. E então, como um exemplo dessa experiência que Jesus está trazendo para nós, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que vocês já conhecem, mas a gente explorar um pouquinho à luz da reflexão, aquela passagem de Jesus no poço de Jacó, com a mulher samaritana. Então, Jesus lá na Samaria. Essa passagem ela foi narrada no Evangelho de João, no capítulo 4, e também foi reproduzida no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, e está no capítulo 17. Então, se vocês puderem ler depois, é interessante. Mas vamos pensar um pouquinho, já contextualizado, quem é esse Cristo maravilhoso, esse Messias generoso, esse irmão mais velho, amoroso que nós temos. Vamos entender essa passagem, o que ele quer dizer para essa mulher, né? Então vamos lá. A passagem diz assim: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, né? E é interessante só fazer uma breve pausa, né? Como Jesus caminhava com seus discípulos, né? Os caminhos que ele fazia em todas aquelas regiões, a região da Samaria, a região da Judéia, a região da Galiléia, ele não parava, ele estava sempre em movimento. Imagina aqueles percursos a pé, né? Com os calçados simples e humildes das épocas, né? E das dificuldades mesmo, né? Geográficas, né? De poder atravessar todas essas regiões, né? Então, enfim, realmente existe um esforço muito grande. A gente às vezes nem se dá conta disso, né? Qual era o esforço empreendido por Jesus? Aquele Espírito perfeito, aquele Espírito maravilhoso, né? Aquele Espírito guia e modelo da humanidade, em todo o esforço que ele fez para poder nos oferecer elementos como esse que ele diz aqui, né? Então vamos lá. Então, descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio, né? Ou seja, após uma longa caminhada. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos revérberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximava, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Então, mesmo ela não conhecendo Jesus, Jesus tinha os traços dos nazarenos, né? Tinha
tinha vamos dizer assim, a vestimenta, né, a grande barba, né, enfim, tinha toda aquela identificação, né, de ser um nazareno, né? Então, a mulher disse: como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou a samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Está dizendo, está acabando com aquela percepção de diferenças, né, entre as pessoas, né, diferenças, né, de alguém ser superior ao outro, né? E ele continua: bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Ele já traz um elemento importante, né? Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? E aí Jesus responde: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde possam agora repousar suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Só esse trecho já guarda muitos ensinamentos para nós. Vamos pensar um pouco e vamos refletir sobre eles, né? Primeiro, né, essa percepção de que as pessoas têm diferenças entre elas, no sentido de uma ser melhor do que a outra, uma ser superior à outra, e elas não poderem se relacionar. Então, a primeira coisa que Jesus traz é essa clareza de que todos somos irmãos, de que não há diferenças que devem ser guardadas em função de um se achar melhor do que o outro, um se achar superior em relação ao outro. Que as diferenças são heranças íntimas de cada um de nós e que cada um de nós tem o livre-arbítrio para trazer e se desenvolver a cada existência nova que nós empreendermos, né? Então, isso já é uma reflexão importante, né? Outra coisa que ele fala é essa analogia à água, à sede, né? Nós sabemos que o homem pode se privar de alimentos durante muito tempo, mas da água ele não pode, né? Então é uma boa analogia. A água é fundamental na vida do encarnado, né? Na vida dos homens. Ela é fundamental na sua existência física. Então, quando ele faz essa analogia da água, ele diz muitas coisas para nós, né? Que a gente precisa ter esse elemento básico, né? Que é essa compreensão que ele traz para cada um de nós. A compreensão desse Deus, a compreensão da verdade, a compreensão do ser espiritual, a compreensão de tudo que a gente precisa ter para empreender esse nosso esforço, esse nosso trabalho, né? Para empreender essa nossa existência, né?
que mais que ele fala que é interessante? Ele fala assim, que a gente vai estar sempre buscando nas coisas materiais. A gente vai lá buscar a água, aquela água que é finita dentro de um poço. Que amanhã essa água ou essa materialidade, ela tem uma finitude, né? Então ele fala para a gente olhar para aquilo que vai além do material. Ele está dizendo para essa água que não cessa, que é a água da verdade, é a água do amor, é a água de todos os ensinos que ele trouxe para cada um de nós. É isso que ele vem trazendo para nós como uma analogia para que a gente possa compreender tudo aquilo que vai saciar as nossas dificuldades, que vai completar a cada um de nós a oportunidade de vivenciar uma vida eterna, de vivenciar a verdade trazida por ele, que é a lei de amor, né? Então ele fala assim, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. É o amor. É essa água viva que nós precisamos aprender a beber. Nós muitas vezes buscamos incessantemente a água que vem da fonte, a água que vem do poço, mas essa água pode cessar. Vai secar um dia essa do poço, né? Ou seja, essa finitude material vai acontecer. Né? E não adianta você estar sempre olhando para ela como a mais importante, como a mais significativa nas suas existências perenes, porque na verdade o mais significativo são os ensinos que essa materialidade pode trazer para alcançar, né, os maiores ganhos espirituais que podemos ter, né? E aí, continuando, ele diz assim, Humberto de Campos, né, relata, a mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. E aí ela diz assim, Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Todos nós falamos isso, né? Todos nós queremos, nós falamos que queremos essa água. Todos nós estamos sempre, nós mesmos espíritas, estamos sempre buscando essa água, trazendo elementos no dia a dia, estudando, conhecendo, buscando praticar. E aí Jesus complementa para nós. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias desta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Ora, meus amigos, o que essa mulher está clamando para Jesus? Será que não é algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Nós não temos tanta boa vontade de querer conhecer e praticar aquilo que Jesus trouxe para nós? Temos. Mas nós não somos tão estimulados por tantas
por tantas dissensões, por tantos conflitos que nós vivenciamos, sejam conflitos éticos, religiosos, conflitos políticos. A gente está sempre recebendo tantos bombardeios relativos a situações de conflito à nossa volta. Se não é conflito no nosso, vamos dizer assim, no nosso meio familiar, no nosso meio de amigos, é um conflito social o tempo todo. Há pessoas travando guerras e batalhas entre outras pessoas, hoje nas redes sociais, muito intensamente. O tempo todo essas situações estão acontecendo. E isso, de alguma maneira, desvia os nossos focos, desviam as nossas decisões acerca das nossas melhores escolhas. E o tempo todo nós estamos sendo provados por isso. Então, aquilo que a mulher fala há 2000 anos atrás, a mulher samaritana, é algo que nós, nos dias de hoje, no ano de 2021, também podemos falar, né? São situações que nós vivenciamos e que nos levam mesmo a estar fazendo escolhas nem sempre as mais corretas, as mais apropriadas, né? O mestre, então, observou-a compadecido e exclamou: tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Que é que Jesus disse para nós com essas frases? Vamos pensar um pouco? Quando ele fala das divergências religiosas, hoje existem, mas não são as mais significativas. Há divergências políticas, há divergências pessoais, há divergências de entendimento sobre a questão social. Há várias outras divergências que não só as religiosas. E é por isso que a gente precisa estar atento ao que está se produzindo em termos de desunião entre esses membros da grande família humana, como ele cita, né? Agora, o mais importante dessa frase é que ele convida a mulher samaritana 2000 anos atrás a fazer algo que hoje nós estamos precisando fazer e que mais fortemente com a pandemia nos trouxe a necessidade de buscarmos, que é olharmos para esta comunhão num templo íntimo, não mais ficar tão preso ao exercício da nossa espiritualidade nos lugares de pedra, nos lugares físicos, nos lugares edificados. É muito além. As nossas necessidades, e precisamos ser estimulados o tempo todo para isso, é bebermos desta água viva que é trazido pelo nosso querido Jesus, nosso mestre, há mais de 2000 anos. Essa água viva precisa saciar a nossa sede. Precisa trazer a cada um de nós a possibilidade de entrarmos em comunhão íntima com esse Criador, com esse Deus, nosso Pai. Então é muito importante essa passagem de Jesus com a mulher samaritana. Ele traz ensinamentos para nós nos dias de hoje. É para que a gente possa perceber a grandeza dessa lição, principalmente nos momentos atuais.
é preciso buscar esta comunhão íntima. É o que Jesus diz, haverá um tempo em que não se terá necessidade de adorar. Que essa comunhão é a identificação, é o entendimento daquilo que nós somos. Filhos do mesmo Pai, criaturas divinas, criaturas que foram geradas, que foram criadas pelo Pai, para um dia se tornarem co-criadoras de todo esse plano divino, universal. Então, vamos refletir, nós temos buscado beber dessa água viva? O que é que para nós representa essa água viva? Essa água viva, o que é? Nós, espíritos espíritas, temos a consciência do momento em que estamos precisando muito beber dessa água? Essa água sacia. Não é uma água que tem um ciclo de satisfação. Ela precisa ser encontrada. Nós vamos encontrar isso nesses ensinos de Jesus, trazido por Ele e renovados por toda a doutrina dos Espíritos, que nos alerta sobre uma série de pontos, que nos alerta que está no nosso querer, na nossa vontade, buscar fazer as transformações que tanto necessitamos. Mas Jesus era um poço de ensino. Ele não cessava, cada frase de Jesus, cada pensamento dele. Lembra que ele falava que ele e o Pai eram um, né? Ou seja, eu e o Pai somos um. Né? Ele estava em comunhão com o Pai. E tudo o que ele falava para nós era algo que ele tinha dentro dele. Não era da boca para fora. Eram construções desse Espírito. Desse Espírito que iniciou a sua jornada espiritual como cada um de nós. Que iniciou simples e ignorante como cada um de nós. E que há bilhões de anos se tornou perfeito. Como cada um de nós será algum dia. Não importa quantos milhões, bilhões, quantos anos cada um de nós levará. Mas o mais importante é perceber que esta água viva que ele propõe, a mulher samaritana, ele está propondo para nós, para cada um de nós que está aqui hoje. Que bebamos dessa água viva, essa água que sacia. Que nós possamos sair da teoria para a prática. Que possamos buscar elementos como a vontade para podermos empreender o nosso esforço íntimo para buscar tomar essa água viva na nossa existência. Se tem alguma colocação aqui para a gente poder refletir. A Nájila diz assim: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. É isso aí. É muito importante a gente olhar para essa nossa existência como uma existência de aprendizado, né? Aprendizado que precisa ser levado à prática, né? São aprendizados, a escola que nós estamos hoje aqui, que é a escola da vida, né? A Adriana comenta, é nesta intimidade que conseguimos nos conectar com o nosso Pai. É exato, né? É entender esse conceito de que Deus está em toda parte, né? Às vezes a gente se distancia tanto de Deus e acredita que Deus seja tão inatingível, tão inalcançável, e isso é um equívoco. Nós todos temos intimamente a presença de Deus em nossas vidas, né? Através da própria consciência do código divino que está instalado lá, né?
Nájila diz: todos nós encontramos problemas e a vida sempre nos oferece soluções através do próximo. Quando a lei nos observa, ame o próximo, está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Exatamente. Todos funcionam como um instrumento, todos nós temos esse instrumento que é a convivência, né? A convivência vai nos dar elementos transformadores, né? Por isso é tão importante convivermos, é tão importante travarmos esse dia a dia para que possamos alcançar novas escolhas que vão dar um novo significado a esses sentimentos, né? A Cristine diz que viveu estas desavenças na rede e vemos as desavenças entre os espíritas e concordo que precisamos ir além, tolerância, e ver no outro um irmão a quem não nos cabe julgar. E é isso, né? A gente, às vezes, dentro daquela nossa... nas situações onde nós não nos precavemos, né? Não estamos atentos, muitas vezes caímos nessas dissensões porque é muito fácil, a gente ainda tem esses vícios, essas paixões ainda dentro da gente. A gente ainda tem esses sentimentos, eles estão muito à tona ainda. Então, quando eu vejo situações onde eu me identifico, né, como uma dissensão dessa, né, é muito natural que a gente acabe entrando nisso como algo tão automático, porque não estamos atentos. É preciso guardar a atenção sobre essas questões para que a gente possa estar vigilante, aquilo que Jesus pedia para nós, né, vigiai e orai, né? A Andréia diz assim: usando a ideia da água, que possamos lembrar o ensinamento da mãe de Chico Xavier, que ensinou a utilizar a água da paz em momento de divergência. Quando alguém lhe provocar, beba um pouco de água. Não jogue fora nem engula, enquanto durar a tentação de responder. É isso mesmo, né? É uma ideia, né, de botar aqui a água ali, da água da paz, que é ficar ali para evitar ter que dizer algo que depois nos arrependamos, né? Então é interessante essa ideia. Mas legal. Então, gente, vamos pensar na água trazida por Jesus, né? Que água viva é essa que ele trouxe para nós, né? Então vamos pensar que Jesus, né, no alto da sua gestão planetária, né, envolvendo cada um de nós de todo cuidado, de todo amor, de toda proteção, de todo carinho, né? Jesus entendeu que era efetivamente importante que ele viesse dar o seu testemunho, que ele viesse apresentar exatamente o que essa teoria da lei de amor significa na prática. Então Jesus veio transmitir esse pensamento através das suas próprias ações, né? E usando o Boa Nova como referência, né, ele dizia que ele veio para auxiliar o homem a construir o reino de Deus. Olha que ele não disse que ele veio para construir o reino de Deus nos homens. É muito importante essa diferença. Jesus não vai fazer nada por nós, não pode, não deve, e ele mais do que qualquer um de nós sabe disso. Cada um de nós tem o exercício do livre-arbítrio para construir esse reino de Deus, que é o quê? Construir esse amor dentro de cada um de nós. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de amor. É o sentimento maior, que é o grande objetivo existencial de cada alma que vive nesse planeta, né? Então, ele veio auxiliar o homem. Está dito isso no livro. Ou seja, o que ele veio é ajudar a cada um de nós a ter as nossas próprias escolhas, a ter a percepção daquilo que importa para nós, para seguirmos o ciclo evolutivo que cada um de nós está fadado a construir, né? E ele veio mostrar para a gente que representa Deus, que é Deus, né? E mostrando fortemente
o que é mais lindo, né? Que esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus acolhedor, é um Deus que acolhe cada um de nós, é um Deus que está aqui para oferecer intimamente a cada um de nós a oportunidade bendita de evolução para o caminho do amor, né? E é legal pensar que Jesus, quando encarnou, ele encarnou sabendo ele que, né, a representatividade da vinda dele no plano terreno, né, que perdura até hoje, né? E que representatividade é essa, né? Algo que aconteceu há 2000 anos atrás, pouco mais disso. Ele encarnou com características muito como uma grande lição, características de humildade, né? Então toda a encarnação dele, o processo encarnatório dele se deu como uma demonstração de sua simplicidade, né? De sua humildade, que é uma característica do ser amoroso, né? Então ele veio justamente por isso que ainda os judeus não o veem como esse Messias, né? Que estão aguardando até hoje, né? Então, quais foram as grandes lições de Jesus, essa água viva que ele ofereceu à mulher samaritana e que ele ofereceu, por consequência, para cada um de nós, né? A importância, né, que ele trouxe sobre aquilo que ele veio fazer, resumindo a sua obra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma das vertentes de sua água, né? A importância de perceber, né, a grandeza de Deus, a importância de perceber a perfeição divina. E ao perceber a perfeição divina, compreender todas as questões que vivenciamos como lições do Pai para nos auxiliar na nossa jornada. Não mais nos rebelar frente às dificuldades, não mais olhar para Deus como um Deus que castiga, não mais olhar para Deus como um Deus que não olha por nós, como alguém que esqueceu, não está vendo que eu estou sofrendo, que Deus é esse que me deixa sofrer. Não mais ter essa visão, mas uma visão que a lei de amor, que é a lei de Deus, ela é sábia, ela é inteligência suprema, ela nos convida e nos concorre para transformação o tempo todo. E isso é belo, isso é maravilhoso. E nós não nos damos conta se não pararmos, se procurarmos a água para beber a água física, não vamos encontrar essa lição. Mas se procurarmos essa água viva, vamos entender que Deus é esse. Vamos entender a importância de servir aquele próximo, de encontrar em mim os sentimentos que eu preciso perpetuar em relação ao outro. Essas são as condições fundamentais que vão auxiliar a cada um de nós a mudar o curso da nossa história, a mudar o curso das nossas reencarnações, essas reencarnações que fazemos vida após vida, e que verdadeiramente precisamos despertar, não mais continuar num sono profundo do automatismo, mas olharmos com atenção a tudo aquilo que a vida nos convida, olhar com atenção a tudo aquilo que somos convidados o tempo todo, através das nossas relações, das relações familiares, das relações na casa espírita, nas relações no meu trabalho, nas relações na sociedade, nas redes sociais, sendo o mais atual possível. Como eu me relaciono com o outro. Aquilo que eu escrevo na rede social, eu tenho que entender que cada palavra que eu profiro, cada palavra que eu escrevo, tem um alcance e uma repercussão no outro.
que possamos ter um pouco mais de atenção naquilo que colocamos, um pouco mais de atenção na proposta que o Cristo trouxe para nós, para não alimentar as dissensões, mas para buscar o entendimento, para buscar a compreensão mútua, para não vivermos mais em desarmonia, né? Isso é um pouco da água viva que ele trouxe para nós. Outra água viva que ele trouxe para nós: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprenderei de mim. O que ele está dizendo? Se nós pudéssemos beber dessa água que ele diz, nós iríamos até Jesus quando estivéssemos cansados, sobrecarregados, quando estivesse com a dor do sofrimento. Eu encontrarei refrigério nessa lição do Cristo. Eu encontrarei amparo pelo Cristo. Mas eu preciso buscar, eu preciso ir até o Cristo, eu preciso estar atento a tudo aquilo que ele trouxe de exemplificação existencial. Eu preciso fazer o meu movimento, o meu trabalho, o meu esforço. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu já conheço de cor e salteado sobre aquilo que ele trouxe para nós, porque nós conhecemos todas as frases de Jesus, todas as bem-aventuranças, nós conhecemos, nós sabemos de cor, mas não vivenciamos ainda, né? Então, irmos até Jesus, compreendermos aquilo que ele trouxe para nós, faz parte da saciedade desta sede. A sede de quem está fatigado, a sede de quem está doente, a sede de quem está cansado. É a água viva do Cristo que nós precisamos beber. Jesus também dizia: a cada um será dado de acordo com as suas obras, para que tivéssemos mais responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. Essa água viva está ao nosso alcance. Se nós pararmos de viver no automatismo, podemos olhar com atenção que esta água, ela está ao nosso alcance. Quando olharmos, será o que eu tenho para dizer não vai ferir o outro? Será que o que eu tenho para dizer não é um julgamento meu? Será que o que eu estou dizendo não é o resultado de uma paixão aonde eu não pensei e vou agredir o outro? Então, essa água viva que é trazido pelo Cristo está ao nosso alcance. Outra água viva que ele traz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer que você não pode conectar com o Pai se não conectar com Ele, que Ele é que vai fazer a definição de quem conecta com o Pai. Não é isso. Ele diz que o que Ele representa, tudo aquilo que Ele trouxe para cada um de nós, toda a exemplificação de seu amor, é o verdadeiro elemento substancial para a nossa transformação. É Ele um caminho, é Ele a representatividade da verdade. Ele é a representatividade da vida. É por Ele que nós vamos nos
conectar intimamente com o Pai. Se nós bebermos dessa água viva trazida por Jesus, nós então entraremos em comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador. Nós seremos, nós e o Pai, um dia seremos assim. É uma busca, é algo que a gente precisa colocar como meta, né? Da mesma maneira como Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? Nós também podemos dizer um dia, podemos dizer hoje, mas o que seria da boca para fora, muito provavelmente. Mas nós precisamos buscar elementos para podermos dizer isso, para podermos entrar em sintonia com esse Pai. E quando entrarmos em sintonia, não mais sofremos, não mais nos rebelaremos, não mais nos revoltaremos com as situações da nossa vida, porque estaremos em comunhão com esse Pai. E essa água viva é uma grande água viva que Jesus traz para nós, né? O que mais que ele fala? Outra água viva importante que ele fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus traz essa água viva para nós, o que ele está dizendo? Que paz é essa? Não é a paz da ociosidade. Essa é a que mais nós conhecemos quando falamos a palavra paz. Quando a gente fala, eu quero paz, eu quero ter uma vida sem desafios, eu quero viver a vida de uma maneira ociosa. Essa é a paz que nós estamos buscando. Não podemos pensar nela. Nós temos que pensar na paz de espírito, na paz consciencial. É essa paz que ele fala, para que nele tenhamos paz. E ele diz muito claramente, não esconde isso de nós. No mundo vamos ter aflições, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Essas imperfeições, elas ainda produzem essas aflições, porque elas nos tiram do conforto de uma posição. É como se estivéssemos sentados em algo que nos incomoda, então nós temos que mudar o nosso posicionamento, nós temos que mudar a nossa postura, porque aquilo dói, porque há dor, há sofrimento, há aflição. Mas ele também traz esperança nessa água viva. Ele diz, olha, tem de bom ânimo, viu? Porque eu venci o mundo. Porque ele, espírito, criado simples e ignorante como eu, como você, como cada um de nós, fez o percurso existencial múltiplo dele e ele conseguiu alcançar a plenitude do amor. Ele venceu. Ele fez todas essas transformações e ele estava ali para mostrar para cada um de nós que é possível fazermos isso. Que é perfeitamente possível a gente vencer tudo aquilo que a gente trouxe como lição, como objetivo para construir uma nova composição espiritual, para construir uma nova vestimenta espiritual. Não mais com sentimentos difíceis, sentimentos densos, né? Mas com sentimentos renovados, transformados, com novos pensamentos, com novas memórias. Essa é a água viva que Jesus está trazendo para nós. Então, vejam que este ensino que ele traz para a mulher samaritana é um ensino para cada um de nós. Nos coloquemos no lugar dessa mulher samaritana. Que nós possamos ter essa percepção de que tudo está ao nosso alcance, meus amigos. É óbvio, e ainda bem que a gente precisa também alentar a nossa consciência,
de que nenhum processo é confeccionado por passos de mágica. Tudo é construído de maneira processual, tudo é tijolo a tijolo, tudo é construção. Nós não podemos achar que as coisas por mágica se transformarão. É preciso esforço, é preciso trabalho. E é isso que Jesus oferece para nós. É que a gente precisa sair da teoria para a prática. Nós precisamos pensar que mais do que a casa espírita física, é a casa espírita dentro de nós. É a nossa comunhão com o Pai, é a nossa comunhão com Cristo e com a espiritualidade. Nós sabemos a força que tem o nosso pensamento. Nós sabemos que o pensamento alcança quem a gente quiser, porque isso a espiritualidade já nos ensinou. Então é preciso praticar, não mais ficar com aquela circunstância de que eu preciso ter um apoio físico. Eu não preciso mais. Eu tenho os elementos trazidos há mais de 2000 anos por Jesus. Eu tenho a água viva à minha disposição. Talvez eu ainda tenha querido ou ainda queira tomar da água, a água física. Mas eu preciso buscar incessantemente tomar da água viva. Essa que está ao meu alcance, né? Então, vários elementos foram trazidos pela lição no Poço de Jacó. É interessante também, para que a gente não fique com uma percepção de autocobrança, que não é essa o objetivo. O objetivo é sempre alertar a cada um de nós para que a gente possa transformar um pouco desse pensamento, sair daquele lugar da teoria para o lugar da prática, né? Ou pelo menos para o lugar da tentativa da prática, né? Porque isso é um passo importante. No próprio livro Boa Nova, no capítulo 1, já vem trazido ali por Humberto de Campos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Veja que interessante a observação de Humberto de Campos, né? Ele mesmo está dizendo, e é uma grande verdade, Jesus respeita os nossos limites. Jesus respeita as nossas dificuldades e respeita o nosso tempo, o tempo do Espírito. Isso não quer dizer que a gente não possa dar um pouco mais de atenção para nós mesmos, né? Para que a gente possa buscar isso. Mas ele não exige isso de nós. Então, ele continua. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Jesus está trazendo elementos para que a gente não escolha um lugar, uma hora, para buscar fazer algo diferente, para que tenhamos sempre o discernimento, o alerta de que tudo é oportunidade em nossa vida. Tudo é oportunidade de transformar, tudo é oportunidade de ressignificar. Então é importante que a gente não se puna, não fique com a consciência pesada. Não é esse o objetivo. É o objetivo da nossa reflexão trazer que a água viva está à nossa disposição, que todos nós podemos beber dela no nosso tempo e que possamos ter
mais atenção com as oportunidades que temos, com essa oportunidade que a pandemia está trazendo para nós, né? Especialmente, né? As situações que vêm nos convidando a tomar novas iniciativas, situações que nos convidam a mudar o nosso olhar. Tenho certeza que cada um de nós tem uma percepção íntima, específica, diante de todas essas questões que estamos vivenciando. O mais importante é saber que essa água viva está à nossa disposição, que essa água viva cada um de nós pode beber pelo exercício de nossa própria vontade, pelo exercício do querer, né? Então isso é muito importante que guardemos em nossa consciência, não é? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma observação, né? A Maria Cristina. Ah, tá. É isso aí. A amiga Andréa Gardim, que falou aí da água do Chico, né? A água da mãe do Chico, né? Que ela disse. A Vera fala, aproveitar a oportunidade, não estamos aqui por acaso, exatamente, né? A Márcia diz assim, nessa linha de pensamento é bom lembrarmos de que Jesus nos disse, bem-aventurados os misericordiosos. Esta água é a misericórdia de que todos nós necessitamos mutuamente. Se temos o Evangelho em nossos corações, saberemos ser misericordiosos. E exatamente, as bem-aventuranças é um outro manancial de água viva maravilhoso, né? Nem citei aqui, mas as bem-aventuranças são a água viva maravilhosa, né? A Roberta fala, nosso caminho seja iluminado, sem dúvida. A Nájila diz assim, a vida vem de Deus, é isso aí, o dom da vida, né? A convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. É a convivência que vai nos levar a algum lugar, né? É a convivência que vai nos trazer os elementos de transformação que todos nós precisamos, não é verdade? Muito bem, meus amigos. Olha, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Era essa reflexão que eu queria propor, que a gente tenha suavidade em nossos corações, nos nossos pensamentos, né? A ideia não é trazer nada que possa trazer algum tipo de elemento que nos culpe ou qualquer coisa do gênero. O mais importante é que a gente entenda que tem tudo a nosso favor. Jesus não exige de nós absolutamente nada, ele, muito pelo contrário, ele oferta. Ele está ofertando para cada um de nós essa água viva. Que nós possamos beber dessa água que está ao nosso alcance, no nosso tempo, naquilo que for possível a gente tomar essa água, tá bom? Então que a gente possa ter uma semana de paz, de luz, de entendimento e de aproveitamento dessas oportunidades e que possamos saciar toda essa sede que temos ao olhar para todos os ensinos do Cristo como algo viável em nossas vidas. Que fiquemos em paz, que fiquemos com Jesus, que tenhamos uma semana abençoada. Um beijo para todos, fiquem na paz, fiquem com Jesus.